Chegou o grande dia! Finalmente chegou o grande dia. Jogo decisivo pela Copa do Brasil, né? Quem não deu aquela gelada na época do sorteio que você acompanhou aqui no Glória e Tradição. Pô, vamos enfrentar o Palmeiras, tinha aí tantas outras possibilidades melhores de pegar, mas não teve jeito. O sorteio da Copa do Brasil veio para o Fortaleza justamente contra a melhor equipe do Brasil. O Palmeiras é o time de futebol que mais joga bola no Brasil. Pode não ser aquele futebol vistoso, de tic-tac, como você vê no Fluminense, jogo envolvente, 80% de posse de bola e blá, blá, blá. Mas o Palmeiras é o grande time do futebol brasileiro. É o time a ser batido em todas as competições que disputa. Tá? Na Copa do Brasil não seria diferente. Inclusive, a Copa do Brasil é uma das prioridades do Alviverde Paulista para essa temporada. Então é pedreira que o Fortaleza vai enfrentar, mas aí tem muitas nuances sobre esse jogo que eu vou debater com vocês aqui agora. Vou trazer vários detalhes sobre Fortaleza e Palmeiras para a gente discutir nesse vídeo aqui no Glória e Tradição, que eu já peço para você deixar o like logo de cara, porque ajuda muito. Ó, primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que, diferente de alguns confrontos com grandes equipes brasileiras, Fortaleza e Palmeiras não é tão desequilibrado assim, tá? Se você for ver aqui no retrospecto, as duas equipes, elas jogaram até pouco, né? Essa vai ser a 20ª partida entre Fortaleza e Palmeiras, e a diferença de vitórias, ela é pequena, tá? O Fortaleza tem 6 vitórias e o Palmeiras tem 8. Os outros 5 resultados são empates. Então não é assim um confronto tão desequilibrado como você vai ver, por exemplo, contra Flamengo, né? Não. É um confronto mais equilibrado. Fortaleza venceu 6 partidas, o Palmeiras venceu 8 e tivemos 5 empates. Dessas 19 partidas, 17 foram pelo Campeonato Brasileiro, e aí tem aquelas 2 Taça Brasil que nós perdemos para o Palmeiras lá no passado, tá? Uma coisa também interessante de se destacar é, se você pegar aqui pelos jogos, ó, 2022, Fortaleza sofreu uma goleada, né? Lá no Allianz, 4-0. E o jogo daqui de Fortaleza foi um 0-0, um empate, inclusive, com um gol anulado incorretamente do Fortaleza. Fortaleza estava naquele momento difícil do campeonato. Teve aquele gol do Zé Wellison que foi anulado porque a bola teria resvalado no braço do Vargas, tá? Que ali, pelo amor de Deus, tem marcado uma falta na origem da jogada, né? Que anulou o gol do Fortaleza. Então, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Fortaleza, 2 vitórias do Palmeiras e um empate, tá? Mas o último resultado foi uma lapada que nós levamos lá em São Paulo. Isso aqui era na época, Fortaleza estava se reconstruindo, né? Estava estabilizado no campeonato, levou uma sapecada do Palmeiras. Esse foi o último confronto. Então você vê aí que tem um retrospecto até equilibrado, mas as derrotas, quando elas acontecem, elas são lapadas, né? A gente levou um 4-0 lá, levamos um 3-0 lá e depois um 4-0 de novo. Então são para você ver como o fator casa ele pesa para o Palmeiras, tá? Pesa para o Palmeiras. É por isso, cara, que esse vai ser o jogo mais difícil da temporada. Tá? O Palmeiras é o time a ser batido em casa, estádio lotado, certo? O Allianz vai estar lotado para receber o Fortaleza lá. A torcida vai pressionar e isso pode ser um elemento interessante no jogo, tá? Se você for analisar taticamente, tanto esse Fortaleza do Vojvoda de 2023, como o que é o Palmeiras do Abel Braga, do Abel Ferreira, perdão, não são equipes assim de brigar muito para ter posse de bola ou para ficar massacrando o adversário todo o tempo. Não é a característica principal dessas duas equipes. São equipes, inclusive, que jogam com muita inteligência,
que jogam com muita base no controle da partida, entendendo a hora que você tem que segurar um pouco mais ou que você tem que acelerar um pouco mais o jogo. Então, tende a ser um jogo mais estudado. Entretanto, essa pressão do favoritismo e a pressão por jogar em casa pode ser algo favorável ao Fortaleza. É contraditório o que eu estou dizendo? Talvez. Né? Como assim? A pressão a favor do favorito e de jogar em casa pode ser bom Fortaleza? Eu acho que pode gerar espaço. Tá? Diferente de outros anos, a principal crítica da torcida do Palmeiras ao time esse ano é a defesa. Que a defesa tem dado alguns vacilos, tem dado alguns espaços. Então, acho que se o Fortaleza fizer um jogo inteligente do ponto de vista defensivo e tiver uma aplicação importante nas transições, o Fortaleza pode surpreender lá dentro. Tá? Não estou falando que a gente vai ganhar, não estou falando que a gente vai descer a linha no Palmeiras, não é isso. O Palmeiras é favorito jogando em casa, tem um time muito agudo que sabe jogar, mas essa pressão pelo favoritismo pode fazer com que o Palmeiras se projete além da conta para jogar contra o Fortaleza e sugere muito espaço lá atrás. É um pouco aí do palpite que eu tenho para esse jogo mais difícil da temporada, né? Envolve os dois treinadores mais longevos do futebol brasileiro. O Abel está em primeiro lugar e o Vojvoda logo atrás na segunda posição. São os trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. Então são treinadores que têm seus elencos na palma da mão, que sabem muito bem o que querem das partidas, que estudam muito os seus adversários. Então, Fortaleza tem que saber se aproveitar de toda e qualquer oportunidade que tiver lá. Tá? Temos notícias boas, né? O retorno do Brits para a zaga titular, ele que faz uma ótima dupla de zaga com o Tite. O Brits estava suspenso na Série A, mas volta para a Copa do Brasil normalmente. Em compensação, a gente não tem o Sebadios, tá? Na reserva. O que é que significa não ter o Sebadios? Benevenuto está lesionado. A dupla de zaga vai ser Brits e Tite, isso eu tenho certeza. Mas os reservas são dois jogadores que sequer estrearam pelo Fortaleza, tá? Que é o Alex Vinícius e o Bernardo Chapo. Então, se a gente por algum motivo precisar trocar um dos zagueiros, vai ser uma estreia, tá? Isso é um dado interessante a se colocar aí nessa aflição, né? Tomara que a dupla de zaga segure o jogo inteiro. Uma ótima dupla, Brites e Tite. Quem também retorna é o atacante Guilherme, tá? No jogo contra o Grêmio, a única opção que a gente tinha no banco era o Romero para o ataque. Então agora a gente já tem o Romero e tem também o Guilherme, já são duas possibilidades de troca durante o jogo. Galhardo e Moisés são dúvidas, tá? Galhardo teve um problema aí com a pubalgia, viajou, certo? Tá lá, pode ser que seja relacionado para o jogo e a gente não sabe. E uma outra grande dúvida, essa muitíssimo importante, é o Moisés. Tá? Se a leitura tática que eu fiz do jogo ela for correta, um jogador como o Moisés seria fundamental para o Fortaleza. Moisés viajou. Tá? No jogo contra o Grêmio, ele ainda constava no departamento médico por conta de um trauma contuso no seu pé direito. Tá? Uma pancada que ele recebeu no pé. Eu tenho um pitaco. Tá? Acho que o Moisés vai ser relacionado para essa partida. Não sei se começaria jogando ou se entraria ali com uns 15, 20 do segundo tempo para tentar dar um calor no Palmeiras. Eu tenho muita expectativa de que o Moisés possa ir para esse jogo e seria um baita reforço, tá? Falar em expectativas, bote aí nos seus comentários, né? Quais são suas expectativas para esse confronto, o jogo mais duro do Leão em 2023, sem sombra de dúvidas, tá? Passar do Palmeiras na Copa do Brasil faria com que o Fortaleza crescesse muito o pescoço na competição. Eliminar o favorito não é qualquer coisa, o Fortaleza seria muito grande aí nessa briga pela Copa do Brasil e eu sou mais Leão. Comente aí sua expectativa sobre o jogo, deixa o like se gostou do vídeo e se inscreva no GT porque todo dia de manhã tem vídeo e toda noite tem live. Um abraço para vocês, saudações tricolores e até mais.